Você sabia que muitos famosos que amamos estão enfrentando batalhas secretas contra doenças graves? No vídeo de hoje, vamos revelar 18 atores e famosos que estão lutando contra doenças sérias e você nem imaginava. Fique com a gente e descubra como essas estrelas continuam brilhando, mesmo diante dos maiores desafios. Vamos lá! Vamos começar falando sobre a renomada atriz Larissa Manoela, uma das jovens mais talentosas e queridas do Brasil, que revelou em 2022 que sofre de endometriose. Diagnosticada em 2020 durante a pandemia, Larissa percebeu que algo estava errado quando começou a sentir cólicas menstruais muito fortes, a ponto de afetar sua qualidade de vida e impedi-la de trabalhar. Endometriose é uma doença inflamatória e crônica que pode causar dores intensas e outros sintomas debilitantes. Larissa, agora com 23 anos, tem utilizado suas redes sociais para compartilhar sua jornada, alertando meninas e mulheres sobre a importância de prestar atenção a dores excessivas durante o período menstrual. Ela enfatiza que, em muitos casos, essas dores podem ser um indicativo da doença e merecem uma análise cuidadosa. Uma parte fundamental do tratamento da endometriose envolve mudanças de hábitos. Larissa vem adotando essas mudanças e mostrando como é possível conviver com a doença, buscando sempre formas de amenizar os sintomas e melhorar a qualidade de vida. Sua transparência e disposição em compartilhar sua experiência ajudam a desmistificar a condição e a encorajar outras mulheres a buscar diagnóstico e tratamento adequados. Thaís Araújo. Thaís Araújo, uma das atrizes mais talentosas e admiradas do Brasil, recentemente enfrentou uma grave crise de saúde. Thaís precisou ser internada às pressas após sofrer uma crise com dores intensas na coluna. Os médicos diagnosticaram uma hérnia de disco aguda na região lombar e realizaram um procedimento para minimizar as dores e iniciar o tratamento. Após o procedimento, Thaís recebeu alta e continuou sua recuperação em casa. Em suas redes sociais, ela agradeceu aos médicos e compartilhou com seus seguidores o quão debilitante foram as dores, a ponto de não conseguir se mexer. Além da hérnia de disco, Thaís também sofre de asma grave e já atuou como embaixadora em campanhas de conscientização sobre a doença, mostrando seu compromisso com a saúde pública. Hoje, aos 45 anos, Thaís Araújo continua sendo uma inspiração para muitos, não apenas por seu talento nas telas, mas também por sua resiliência e dedicação à saúde. Ela nos lembra da importância de cuidar do corpo e buscar ajuda médica quando necessário. Agora, vamos falar sobre Rafael Cardoso, um ator talentoso que enfrenta uma condição séria de saúde. Rafael, de 38 anos, foi diagnosticado com miocardiopatia hipertrófica congênita, uma doença causada por uma alteração genética que provoca o desenvolvimento excessivo do músculo cardíaco, algo que pode ser fatal. Por muitos anos, Rafael conviveu com a condição sem maiores problemas. No entanto, em 2021, ele precisou passar por uma cirurgia para implantar um desfibrilador cardíaco. A necessidade dessa cirurgia surgiu após Rafael desenvolver uma fibrose no músculo cardíaco, o que o colocava no grupo de risco para morte súbita. O desfibrilador foi implantado para prevenir essa complicação grave. Rafael compartilhou que a cirurgia foi um sucesso e que ele se recuperou bem. Apesar do susto e da gravidade da situação, ele continua com sua vida e carreira, mostrando uma grande resiliência e determinação. Agora, vamos falar sobre um talento multifacetado que enfrentou um grande susto recentemente. Dan Ferreira. Ele é um daqueles artistas que não só brilham na atuação, mas também encantam como cantores. Tudo começou de maneira inesperada, quando Dan Ferreira desembarcou no aeroporto de Salvador. Logo após chegar, ele começou a sentir uma fraqueza intensa nas pernas.
Imagina só o pânico! Sem perder tempo, ele foi levado para um hospital da cidade, onde passou por diversos exames. O diagnóstico? Síndrome de Guillain-Barré. Para quem não sabe, essa é uma doença autoimune grave que afeta o sistema nervoso e pode causar enfraquecimento e até paralisia temporária. Uma notícia assustadora para qualquer um, mas especialmente para alguém tão jovem e ativo quanto Dan, que tem apenas 32 anos. Dan ficou internado por uma semana para receber o tratamento necessário. Em uma entrevista ao programa Encontro, ele compartilhou que ter procurado ajuda médica ao notar os primeiros sintomas foi crucial para sua recuperação completa. É um lembrete importante para todos nós sobre a importância de ouvir nosso corpo e buscar ajuda quando algo não está certo. Hoje, Dan Ferreira está de volta com tudo. Recuperado, ele continua se dedicando à sua carreira tanto no cinema quanto na TV, mostrando que nem mesmo uma doença tão séria pode parar sua paixão e determinação. José Maia. José Maia, um ator global e icônico, enfrentou uma batalha desafiadora em 2017 ao ser diagnosticado com granulomatose de Wegener. Essa doença autoimune faz com que o corpo produza anticorpos que atacam as células saudáveis, inflamando a parede dos vasos sanguíneos. Isso pode levar a sangramentos repentinos em várias partes do corpo e sintomas semelhantes aos de uma gripe severa. A condição, que afeta principalmente homens, exige um acompanhamento médico rigoroso. José Maia, atualmente com 74 anos, passou por 2 longas internações devido às complicações da doença. Apesar das dificuldades, ele segue um protocolo de saúde rigoroso para se recuperar plenamente. Sua determinação e coragem são inspiradoras, mostrando que é possível enfrentar até os desafios mais difíceis com resiliência. Danton Mello. Danton Mello é um ator querido por muitos e recentemente ele compartilhou mais sobre sua luta contra a diabetes após se tornar vítima de uma fake news. Golpistas usaram sua imagem para promover um remédio falso para a diabetes, uma doença que afeta milhões de brasileiros. Danton revelou em entrevista que convive com diabetes tipo 2 há uma década. Aos 49 anos, ele explicou que teve uma reação negativa ao receber o diagnóstico, mas logo percebeu que a doença já estava presente em sua família, afetando tanto sua mãe quanto seu avô materno. Danton aprendeu a lidar com a diabetes. Ele enfatiza que, com acompanhamento médico e um estilo de vida saudável, é possível manter uma boa qualidade de vida. Hoje, ele segue com seus cuidados diários, mostrando que é possível viver bem e com saúde, mesmo com essa condição. Guta Stresser. Vamos falar sobre Guta Stresser, a eterna Bebel de A Grande Família. Guta vem lutando há 5 anos contra a esclerose múltipla, uma doença neurológica autoimune que é crônica e provocada por mecanismos inflamatórios e degenerativos. Essa condição impactou bastante sua vida, trazendo complicações médicas e dificuldades financeiras devido à incapacidade de trabalhar como antes. Hoje, aos 51 anos, Guta compartilha que seu tratamento está indo bem. Segundo a atriz, os medicamentos têm evitado o aparecimento de novas lesões e o agravamento das antigas. Apesar dos desafios, ela está tentando retomar sua carreira com força total, mostrando sua determinação em continuar brilhando nos palcos e telas. Outra figura icônica que enfrenta a esclerose múltipla é Cláudia Rodrigues. Diagnosticada há 24 anos, Cláudia está afastada da TV desde 2014, após sua participação no humorístico Zorra Total. Em 2022, sua namorada revelou que Cláudia estava se preparando para um novo programa de tratamento experimental e personalizado nos Estados Unidos. Para custear os procedimentos, Cláudia, de 53 anos, colocou sua cobertura no Rio de Janeiro à venda. No início de 2024, Cláudia foi vista usando um andador em uma feira livre, uma grande melhora considerando que, nos últimos anos, ela usava uma cadeira de rodas para se locomover.
A próxima história é sobre a talentosa atriz e apresentadora Mariana Rios, que também enfrenta uma batalha contra uma doença autoimune. Mariana foi diagnosticada com a Síndrome de Meniere, uma condição que afeta o ouvido interno e pode levar a crises vertiginosas, zumbidos e até perda auditiva. Mariana compartilhou que seu corpo entrou em colapso, resultando em uma paralisia que a impediu de se levantar da cama. Tudo isso por causa do estresse extremo provocado pelo ritmo intenso de trabalho. Imagine a força mental necessária para lidar com uma situação dessas. Como sequela da doença, Mariana perdeu 30% da audição no ouvido esquerdo devido à pressão. Para lidar com isso, ela precisa tomar medicação diariamente, que ajuda a controlar o incômodo. Além disso, a atriz, agora com 38 anos, precisa ser extremamente cuidadosa para não passar por novos picos de estresse, pois eles podem causar mais danos à sua audição. Cléo Pires. Vamos falar agora sobre Cléo Pires, uma das figuras mais multifacetadas do cenário artístico brasileiro, que durante a pandemia descobriu um grave problema de saúde. Cléo começou a experimentar uma série de sintomas debilitantes como esquecimento, exaustão, tontura e mal-estar, que a deixaram completamente debilitada, mas incapaz de se deitar por longos períodos. Após realizar alguns exames, Cléo foi diagnosticada com tireoidite de Hashimoto. Essa doença autoimune faz com que os anticorpos ataquem a tireoide como se fosse um organismo estranho, produzindo uma série de hormônios desnecessários. Esse ataque pode causar uma variedade de sintomas desconfortáveis e desestabilizar o corpo. Para amenizar os sintomas, Cléo precisou fazer uma reeducação alimentar, eliminando da dieta alimentos que podem inflamar seu corpo. Aos 41 anos, a atriz admitiu que tinha hábitos alimentares ruins e que a descoberta da enfermidade foi um ponto de virada para que ela começasse a cuidar melhor da própria saúde. Suzana Vieira. Recentemente, a lendária atriz Suzana Vieira abriu o coração em uma entrevista e revelou algo chocante. Foi diagnosticada com leucemia linfocítica crônica e anemia hemolítica autoimune, duas doenças do sangue. Imagina o susto! Suzana, que tem 81 anos, contou que a leucemia não tem cura e que, infelizmente, não adianta fazer transplante de medula. Mas calma, nem tudo é desespero. A boa notícia é que ambas as condições estão em remissão. Isso mesmo, no momento, Suzana não está sofrendo por causa dessas doenças. Pelo contrário, ela continua firme e forte, cuidando da saúde com uma alimentação balanceada e exercícios regulares. É incrível ver a força e a determinação de Suzana Vieira. Ela prova que, mesmo diante de adversidades tão grandes, é possível manter a esperança e lutar pela vida com garra. Agora, vamos falar sobre o ator e apresentador Luciano Zaffir, que enfrentou uma verdadeira batalha pela vida após ser diagnosticado com Covid. Luciano sofreu complicações graves da doença, chegando a ter 84% do pulmão comprometido e precisando ser entubado. Em uma confissão sincera, ele admitiu que teve medo de morrer. Um medo real, considerando que ele passou por uma cirurgia com apenas 15% de chance de sobrevivência. Felizmente, Luciano teve um desfecho positivo e conseguiu superar a fase crítica da Covid. No entanto, as sequelas da doença foram muitas. Ele precisou usar uma bolsa de colostomia e, no ano seguinte, teve que lidar com a piora de sua artrose avançada, o que o levou a se submeter a algumas cirurgias no quadril. A mais recente dessas cirurgias foi para colocar uma prótese, que agora lhe proporciona mais qualidade de vida. Hoje, aos 55 anos, Luciano Zaffir segue em frente com determinação e uma nova perspectiva sobre a vida. Sua história é um testemunho poderoso de resistência e superação, mostrando que, mesmo nas situações mais difíceis, a esperança e a força de vontade podem fazer toda a diferença. Seguimos com a renomada atriz.
Ana Beatriz Nogueira, uma atriz talentosa que tem enfrentado desafios de saúde significativos com muita coragem. Há mais de 14 anos, Ana Beatriz foi diagnosticada com esclerose múltipla. Ela descreveu o primeiro ano após a descoberta da doença como um período de grande sofrimento, onde se dedicou a vários projetos, temendo que a condição pudesse impedir sua capacidade de trabalhar. Felizmente, Ana Beatriz reagiu bem ao tratamento e conseguiu seguir com sua carreira. No entanto, em 2022, ela enfrentou mais um desafio de saúde ao ser diagnosticada com câncer de pulmão durante um exame de rotina. A sorte estava ao seu lado, pois o tumor foi encontrado no início de seu desenvolvimento. Graças a isso, ela pôde realizar uma cirurgia para removê-lo sem precisar passar por quimioterapia ou radioterapia. Hoje, com 56 anos, Ana Beatriz continua ativa, dedicando-se mais ao teatro. Nossa próxima história é sobre Cláudia Alencar, uma artista plástica e escritora de 73 anos, que tem enfrentado um grave problema de saúde. Desde o dia 17 de dezembro de 2023, Cláudia está internada após ser diagnosticada com síndrome miofacial, pós-infecção sistêmica, uma condição que afetou sua coluna e levou a um quadro de sepse. A situação foi crítica, mas a assessoria da atriz informou que seu estado de saúde atual é bom, embora ainda não haja previsão de alta. Os médicos estão focados em realizar um programa de controle da dor e recuperação muscular para que Cláudia possa retornar plenamente às suas atividades após a alta hospitalar. Outro caso interessante é o do cantor Eduardo Costa, que recentemente surpreendeu seus fãs com uma mudança drástica em sua aparência. Em março de 2024, um vídeo onde ele aparece visivelmente mais magro viralizou nas redes sociais, deixando muitos seguidores preocupados e especulando se o cantor estaria doente. Eduardo revelou que emagreceu 30 quilos após mudar completamente seu estilo de vida. Ele compartilhou que, antes de emagrecer, havia feito uso de anabolizantes, algo do qual se arrepende profundamente. Com essa transformação, Eduardo buscou um caminho mais saudável, mudando hábitos alimentares e se dedicando à prática regular de exercícios físicos. Hoje, aos 45 anos, Eduardo Costa diz estar feliz com sua transformação. Ele ressalta a importância de escolhas saudáveis e de cuidar do próprio corpo, deixando uma mensagem positiva para seus seguidores sobre a importância de uma vida equilibrada e consciente. Agora, vamos falar sobre Tony Ramos, um dos atores mais icônicos e queridos do Brasil, que recentemente passou por uma situação delicada de saúde. No dia 16 de maio, Tony, de 75 anos, foi submetido a uma cirurgia no cérebro para drenar um sangramento intracraniano, pegando todos de surpresa com a notícia de sua internação. A situação se complicou e ele precisou passar por uma segunda cirurgia no cérebro no dia 19, para tratar distúrbios de coagulação que haviam causado novos hematomas. Apesar da gravidade das cirurgias, o hospital onde Tony estava internado divulgou que sua recuperação foi positiva, apresentando uma ótima melhora. Depois de ficar internado, Tony Ramos voltou à lucidez e conseguiu respirar sem o auxílio de aparelhos. Atualmente, já recuperado, ele está retomando seus projetos com a mesma dedicação e paixão que sempre demonstrou em sua carreira. E essas foram as histórias inspiradoras de 18 famosos que enfrentam grandes desafios de saúde com muita coragem e determinação. Esperamos que essas trajetórias de superação tenham tocado seu coração e mostrado a importância de cuidar da nossa saúde e valorizar cada momento. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal para mais conteúdos emocionantes como este. Até a próxima!